Você está aprendendo um novo idioma e curte podcasts? Bom, se eu te contar que você pode unir o útil ao agradável, porque podcast é uma das melhores maneiras possíveis de você estar se aprendendo um novo idioma. Podcast na aprendizagem de idiomas é como se fosse proteína para os músculos crescerem. Quanto mais você consome podcast do seu interesse, mais você pode se tornar capaz de aprender um novo idioma. Porque quando você consome um podcast que é do seu genuíno interesse, que é de um assunto que você gosta, que é um assunto que você tem prazer em estar ouvindo, e você combina isso com aprendizagem de idiomas, você ouvir um podcast em inglês de um assunto que você gosta, bom, simplesmente isso vai te ajudar ao longo da jornada, porque quando você consome conteúdos que sejam do seu genuíno interesse, isso vai fazer com que você não se desmotive no longo da sua jornada de aprendiz de idiomas. Isso é uma coisa que eu usei na minha aprendizagem de idiomas e você pode estar utilizando também. E o lado bom disso é que os podcasts são totalmente gratuitos. Você pode baixar um episódio de um podcast no Spotify, você pode baixar um episódio de um podcast no YouTube mesmo. Você pode usar podcasts que sejam do seu nível e você fazendo isso aos poucos você vai tendo mais cadinho um progresso de evolução. Você simplesmente pode escolher um podcast que seja do seu nível, caso você for do nível intermediário, e caso você for do nível avançado, você pode também estar escolhendo um podcast mais avançado. E também isso é possível caso você seja uma pessoa iniciante. Você sendo uma pessoa iniciante completamente nova como aprendiz de idiomas, você simplesmente pode pegar um podcast que tem uma fala mais em slowdown, ou até mesmo você pode pegar um podcast de nível intermediário, um assunto um pouco mais complexo, e desacelerando o podcast aos poucos. E aos poucos, quando você vai desacelerando o podcast, você vai ouvindo aquilo numa fala mais pausada, com um ritmo mais cadenciado para o seu ouvido vai se calibrando de acordo com o que você está sendo exposto. Aos poucos, a exposição que você está tendo vai sendo calibrada no seu ouvido, você vai se tornando mais apto a compreender o idioma e depois você vai conseguir ouvir nativos falando de forma mais rápida, entre aspas. Porque, na verdade, as pessoas pensam, pô, os nativos da língua inglesa falam de forma bem rápida, né? Na verdade, o que acontece é que os nativos da língua inglesa ou qualquer outro idioma não falam de forma rápida, eles falam de forma normal. Assim como eu estou falando com você agora nesse vídeo. Eu não estou falando rápido, né? Eu estou falando normal, mas se eu for conversar com um americano nesse ritmo de fala, um americano que está aprendendo português, que é iniciante, ele vai pensar simplesmente que eu estou falando rápido até demais, que está muito incompreensível. Isso porque o ouvido dele não está calibrado ainda para conseguir compreender o idioma que ele está aprendendo, no caso seria o português. Então, a não ser que a pessoa seja, sei lá, um Eminem, né? A pessoa está simplesmente falando rápido demais, está falando 1.000 palavras por segundo, é uma coisa mais difícil de ser compreendida. Mas até o Eminem, depois que a pessoa tem uma certa prática na aprendizagem de idiomas, a pessoa se torna totalmente capaz, totalmente dotada de estar simplesmente aprendendo um novo idioma, está conseguindo compreender uma fala mais rápida. É tudo questão de prática, tudo questão de calibrar o seu próprio ouvido. Quanto mais você vai calibrando o seu ouvido, você vai se ajustando, vai se expondo a novos ritmos de fala. Começa com uma fala mais em slowdown, começa com uma fala mais em câmera lenta, começa com uma fala simplesmente mais cadenciada, mas aos poucos você vai compreendendo o idioma com mais naturalidade. E quanto mais naturalidade você tiver, quando você vai ouvir o idioma e você consegue compreender isso de uma forma mais fluida, mais isso significa que você progrediu, que você evoluiu, que os seus esforços valeram a pena. Se você é uma pessoa que ouve assim com uma certa dificuldade, que você se sente tenso ao ouvir um idioma, isso significa que você tem que progredir muito ainda como aprendiz de idiomas, porque aprendizagem de idiomas assim, um sinal que você está progredindo muito é caso você consiga ouvir de forma relaxada, de forma que você faça aquilo como se você estivesse andando mesmo, assim, isso seria um nível bem alto de compreensão. O nível mais assim inferior seria a pessoa que tem que prestar muita atenção, assim, que tem que fazer um esforço muito grande para que ela consiga compreender o idioma, que seria a pessoa, sei lá, do nível intermediário, talvez. Uma pessoa do nível iniciante seria a pessoa que tem que ter mais um hiperfoco, e também ouvir um podcast, no caso, que é o assunto desse vídeo, com um áudio assim, mais em slowdown, mais em câmera lenta. E ela fazendo isso, ela vai conseguir progredir mais, ela vai ter um senso maior de progresso
do que se ela pegar uma coisa que vai assustar ela assim de uma maneira assim muito escancarada, caso ela pegue um podcast do Joe Rogan, por exemplo. Se ela pegar um podcast do Joe Rogan, ela vai se frustrar muito, porque são assuntos assim do dia a dia, assuntos que estão acontecendo no mundo no momento, e tem muitas gírias, tem muitas falas que são complicadas de entender para quem está iniciando. Então são podcasts assim de um nativo, né, no caso do Joe Rogan, feito para quem é nativo ou para quem tem um nível avançado de inglês. Já podcasts que são assim mais para iniciantes, mais amigáveis para iniciantes, são podcasts que você pode encontrar no Spotify. Se você der uma pesquisada numa inteligência artificial, por exemplo, pedir para ela sugerir podcasts para pessoas do nível iniciante, podcasts para pessoas do nível intermediário, ela vai sugerir vários podcasts no Spotify, onde você pode estar escutando enquanto você simplesmente lava a louça, quando você simplesmente está deitado no sofá, estiver no seu carro, indo para algum lugar, no ônibus, ou na pausa do almoço do trabalho. Isso simplesmente vai fazer você pegar um hábito de escutar podcast, porque caso você quiser fazer uma coisa bem, obviamente você tem que fazer ela repetidas vezes e de maneira consistente, é claro. Se você fizer isso que eu estou falando, de escutar podcast constantemente, pelo menos 20 minutos por dia, todo dia escutar podcast, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, todos os dias escutando um podcast de 20 minutos. O que vai acontecer ao longo do tempo? Ao longo do tempo, aquilo que se torna meio que uma fricção para você estar conseguindo compreender aquele idioma, aquele podcast que você escuta, assim, você sente até uma dor, entre aspas, assim. Eu cheguei a falar isso num vídeo passado, né? Sobre essa dor que a pessoa sente, essa frustração de não entender certas coisas na aprendizagem de idiomas, é uma coisa normal, mas com o tempo, essa fricção que a pessoa sente de não compreender certas palavras vai se tornando uma coisa assim habitual, e a pessoa vai vendo que o idioma vai fluir, que aquilo que ela não compreende vai sendo ignorado, ela vai focando naquilo que ela compreende, vai contextualizando as frases, as coisas, e aos poucos a pessoa vai tendo um salto maior de evolução. A pessoa tendo um salto maior de evolução, a pessoa consegue progredir de uma maneira assombrosa. A pessoa progredir de uma maneira assombrosa faz com que a pessoa se torne confiante e veja que os esforços dela valeu a pena de certa forma. Isso é uma coisa muito assim que dá uma certa satisfação. Então, a mensagem final que eu quero deixar para esse vídeo, o ponto final que eu quero deixar, caso você tenha dificuldade de compreender coisas em inglês, comece se expondo a podcast do seu nível e encaixe isso na sua rotina aos poucos. Você encaixando aos poucos o podcast na sua rotina, quando você lava a louça, ou em momentos que você se sente aí confortável, se sente relaxado, é importante você escute assim quando você tá no momento do seu dia que você está mais tranquilo. Caso você esteja tenso, estressado, ansioso em certo momento do seu dia, for escutar um podcast, isso pode ser uma experiência não tão boa, porque além de você ter uma tarefa desafiadora, que é compreender uma nova língua, a ansiedade, o estresse, assim, uma emoção negativa, ela pode bloquear a absorção da aprendizagem de idiomas. Isso pode parecer besteira, pode parecer frescura, mas é verdade. Eu, em momentos da minha aprendizagem de idiomas, na minha jornada como aprendiz de idiomas, percebi que em momentos em que eu estava ansioso, que eu estava estressado, que eu estava, de certa forma, com emoções assim baixas, eu percebi que eu não conseguia me nutrir do idioma, ao contrário de quando eu estava mais relaxado, eu estava mais em paz comigo. É claro que não estou pedindo para você virar um monge na montanha, simplesmente ficar zen, assim, totalmente pleno, mas procure encontrar momentos em que você seja mais tranquilo para que você se nutra do idioma da melhor maneira possível. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha agregado algum valor de certa maneira. Espero que você procure aplicar o que eu falei e se tornar um aprendiz de idiomas melhor. Bom, é isso. Se você gostou, não esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal, hypar o vídeo se for da sua vontade. Vai me ajudar muito. E é isso. Um abraço.